Mais uma vez, graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Temos a oportunidade Aleluia. de estarmos aqui para nos tornarmos, continuar sendo canais, instrumentos, Glória a Deus. labaredas de fogo. Amém. E muitos dizem por aí. Hoje a gente vai dar uma pequena meditada na palavra oração. O que é orar? Como orar? Porque temos que orar. Qual o propósito de orarmos? A oração significa prece ou súplica dirigida a Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Caleb, por favor, Mateus 6, 9 a 15. Esta é a oração que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele nos ensina. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pode continuar o 14, por favor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, através dessa oração que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, nos orientou, ele começa declarando que Deus Pai, Ele é nosso Pai. Isso para mim foi praticamente muito difícil para declarar Deus como meu Pai. Porque a gente tem a palavra Pai, significa uma pessoa que já tem filhos, né? E o meu Pai de referência, eu não podia comparar meu Pai de referência com Deus Pai. Então foi difícil para mim. Hoje em dia é fácil, é simples, estar orando a Deus e chamá-lo de Pai, nosso Pai. Mas foi muito difícil para mim abrir a minha boca e falar que Deus é o nosso Pai. Justamente por causa dos pais, né, de referência aqui na terra. Eu sempre criei que há um Deus, um Criador, um Senhor, mas eu já falei aqui, Ele tinha nos feito e cada um era por si. Só que depois que eu me converti em 1997. A Vera também. Só que a Vera foi primeiro, eu fui depois. A gente começou nesse caminhar. E a gente vê que essa oração modelo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é muito negligenciada, ela é desprezada. Muitas vezes nós não entendemos, por vários motivos. Obrigado, pastor. E um dos motivos maiores que eu creio, semana passada eu falei em Josué 1. Coloca aí, cara, por favor. Josué 1, 7
até o 9. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, a gente vê aqui que, para a gente fazer aquilo que Deus quer, no caso da oração, a gente tem que se esforçar. Pedir a Deus força. O que é meditar? O que é a palavra meditar? Ela significa ponderar, estudar, considerar e pensar sobre. Aleluia. É que nem Josué. Deus pediu para ele ser forte e corajoso. Mas por que eu vou ser forte e corajoso se eu tenho um Deus que ele faz tudo por mim? Muitas vezes a gente pensa assim. O meu filho mais velho, o nome dele é Rafael. Hoje em dia ele está casado, eu tenho uma família. A esposa dele é, Érica, está com um pequeno problema também, que a minha esposa já falou aqui. Mas eu, quando me converti, através dessa oração, Pai Nosso, livra-nos do maligno, eu ia para a igreja, nas minhas orações eu falava para Deus. Livra os meus filhos de todo mal. E achava que meus filhos iam ser livres de todo mal. Qual que é o mal? São as más influências, as amizades que a gente sabe que vai fazer, mas a gente esquece nós, Por mais que a gente esteja ensinando, falando, hoje em dia, a gente vê que as pessoas têm as suas atitudes, as suas vontades, os seus desejos. O meu desejo era que eu e a minha casa, eu e a minha família, meus filhos, inclusive netos, estivéssemos todos aqui. A igreja, isso é o meu desejo, meu coração. Minha esposa é prova disso, a minha filha Carolina é prova disso. Por quê? A gente depois vai até dar uma lidinha, vai ver, mas a palavra de Deus, Jesus, ele pede para a gente que nós sejamos um só espírito, uma só alma, um só coração, uma só vontade, um só desejo. Mas eu não sei o que acontece, que a gente ensina os filhos, a criança, no caminho que deve andar, e depois de um certo tempo, eles têm as suas decisões. Então, eu creio também, os pastores, eu gostaria que as filhas, as netas, no caso, estariam aqui com eles aqui. Eu tenho essa certeza. Mas a gente pede para Deus para que realmente os nossos filhos sejam livres do mal, de sabedoria, que eles estejam sempre atentos a tomar as decisões, corretas. Meu filho Caleb, ele está ali, dia 20 e pouco agora, 23, 24, ele vai fazer 2 meses, graças a Deus ele conseguiu o primeiro emprego. Graças a Deus ele conseguiu. Parabéns, Caleb. Nós estamos muito contentes, agradecendo ao Senhor. Aleluia. Não, tem maior, já tem 18 anos. Glória a Deus.
E a gente crê que tudo que ele já aprendeu até hoje, creio que isso aí vai ser uma maneira dele estar se prevenindo. Amém. Amém. Porque a gente fala, ora, pede. Muitas vezes, no nosso caminhar, desde quando me converti, eu e minha esposa, a gente íamos junto na igreja, levávamos nossos filhos, fazíamos culto em casa, nós tínhamos aquela igreja em célula, hoje em dia ela continua. Nós tínhamos também lá um pequeno grupo, né, a gente era líder também, mas devido às circunstâncias do dia a dia, a gente parou. Devido a vários fatores, principalmente em família, né, que a gente gostaria. A família toda está ali naquele momento, pelo menos uma vez por semana, de estar orando, buscando, intercedendo um pelo outro, agradecendo, né? Um pelo outro e tentando levar a palavra de Deus a outras vidas, outras pessoas. Mas devido às circunstâncias, devido, a gente pode falar desse jeito aí, as intempéries, que muitas vezes você fala para Deus, né? Deus, eu vou fazer assim porque, por exemplo, eu sempre gostei de carro grande. Aí, quando a gente tinha essa célula, a gente frequentava a igreja lá em Mogi das Cruzes. E morávamos aqui. Aí eu pensei, Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou comprar uma van. E esse pessoal que vem para vir na célula vai conosco também no final de semana, né, no domingo para lá. Eu fiz o meu pensamento, o meu querer, foi um. Então as pessoas não queriam ir. Então terminou indo só eu e a minha família. Entendeu? Em vez de quando ia um ou outro, mas é o que está acontecendo hoje em dia. A gente está vendo aqui na própria igreja. Eu falei com a minha esposa, eu jamais imaginaria que a igreja, aqui é Serra do Senhor, ficar nessa situação, mas Deus está operando. Muitas vezes Deus está provando a cada um de nós. Eu creio que Ele está provando muito mais os nossos pastores, né? A manter a vontade, o ânimo, o propósito de permanecer nessa. Porque tem várias circunstâncias, várias coisas que podem acontecer que nos leva a parar de fazer aquilo que a gente acha que está fazendo para Deus, né? Muitas vezes. E também eu estava falando do meu filho Rafael, ele se envolveu, né? Quando ele entrou na escola, a gente chama hoje de colegial, né? Quando ele entrou, em casa, graças a Deus, era um ótimo. Ele só foi descobrir depois que ele estava bastante envolvido com droga. Aí eu, como pai, eu fui questionar a Deus. Deus, mas por que? O Senhor deixou meu filho entrar nessa daí? Então, muitas vezes, a gente vê as coisas tá acontecendo, só que a gente acha que Deus tem que fazer alguma coisa. Na oração, mas a gente muitas vezes tem que ir, ver o que está acontecendo, conversar, muitas vezes tirar até da própria escola, mudar para outra escola. Meu filho Caleb, graças a Deus, está aí, está conosco. A minha oração é para que ele realmente continue a ver os propósitos realmente daquilo que pode desviar ele de ter uma vida tranquila, sossegada. Vai passar por aflições, tribulações, dificuldades, mas que ele venha a fazer com que aquilo que ele pode rejeitar, ele esteja rejeitando. Aleluia. Através de tudo isso que ele já viu aqui nessa igreja, né? Aqui eu creio que foi aqui nós, no caso ele, né? Há mais tempo. E aprender
Deus, graças a Deus está fazendo parte aí do grupo de louvor. Aleluia. Que o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, capacite, o anime, dê um propósito para que ele realmente permaneça. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, desejamos, necessitamos em saber orar. Em Lucas, por favor, Caleb 24, 31 e 32. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui é uma pequena passagem da palavra de Deus, que Jesus Cristo, depois que foi crucificado, duas pessoas eles estavam indo de uma cidade para outra. E Jesus se apresentou ali no meio deles, conversando com eles. E eles não perceberam que era o próprio Deus, o próprio Jesus, que foi crucificado lá. Aleluia. Então, através disso, a gente vê que para a gente aprender a orar, a gente tem que aprender o que a Escritura ela nos ensina, ela nos mostra. Aqui também, em Atos dos Apóstolos, 17, do 24 ao 26. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, mas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Só até o 25. Então, aqui eu estou tentando trazer para a nossa igreja os motivos de orar, de estarmos orando, e muitas vezes buscar na palavra de Deus o que devemos orar. Aqui temos um outro exemplo de oração. Isso daqui é um pouco mais comprido, mais paciência, por favor. Números 14, do 11 ao 25. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado,
e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Esta é uma oração. Eu falo de mim, muitas vezes eu falo para minha esposa, eu quero orar conforme a palavra de Deus, mas muitas vezes eu não consigo orar conforme a palavra de Deus. Que nem a gente vê Moisés aqui, ele intercedendo, ele é um intercessor. Então muitas vezes aparece um problema para você de outra pessoa, você fala, Deus, perdoa e faz a tua obra, ou se não, tem misericórdia. Eu creio que não é só isso, né? Moisés ali, ele trouxe quem é Deus, e praticamente por causa de Deus mesmo, aquele povo estava ali, né? Só que a gente é humano, então a gente vê, então, aí a gente percebe que temos que realmente nos expor à palavra de Deus, meditar, e ali que eu tenho os meus filhos, um é diferente do outro. 4 filhos. Esse dia eu estava até falando para a Carol, né? De vez em quando eu levo ela para pegar ônibus, antes das 4 da manhã. Para a Carol, dos meus filhos, graças a Deus, o que menos deu trabalho para mim, Caleb. E todos os meus filhos, tem uma vizinha nossa lá, a mãe da Luciana lá, Dona Penha, esqueci o nome dela agora. O Bruno já estava com 14, 16 anos. Quando eu me aposentei, eu fui fazer um bico na casa dela. E ela não sabia que eu tinha 3 filhos, ela sabe que elas são 2. Não, a Carol, né? No caso é a Carol. Achava que eu tinha só 2, o Rafael e o Bruno. Por quê? Era da escola para casa, a gente criou nosso filho assim. O Caleb é da escola para casa, continua assim, graças a Deus, para a igreja, vai com a gente. E a gente quer, espera, que quando ele tomar a decisão realmente de ser obrigado a se apartar, da gente, ele continue nos caminhos do Senhor. Que não venha a entrar no laço dos embaraços, nas astutas ciladas do inimigo de nossas almas. Né? Que eu trago o exemplo do meu filho Rafael. A gente, graças a Deus, conseguiu colocar ele num lugar, a gente chamava de... Como que é o nome lá? Não lembro, né? Bom, como se fosse um retiro, mas a pessoa tinha que ficar no mínimo 9 meses lá. Aí tinha que ajudar, né? Tinha um pastor. E ele não ficou 6 meses lá. Quis voltar. A gente trouxe ele. Mas graças a Deus ele aprendeu. Não se envolveu mais. Aleluia. Glória a Deus. A gente orando, pedindo, falando, e ele, graças a Deus, tomou a decisão dele e hoje em dia tem a família dele lá. Vamos continuar aqui. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tem mais um aqui, vamos em Efésios 6, 1. E muitas vezes a gente acha que é só no Antigo Testamento. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Como é que os filhos
pode obedecer aos pais, aqui, ó, sendo bem claro, no Senhor. Então, os filhos têm que ser ensinados, glória a Deus, entendidos, né, preparados no Senhor para que eles venham a honrar em toda e qualquer situação os pais, né? Aqui, João 17, de 1 ao 19. Por favor, muita paciência, que eu gosto de ler. E o motivo é como encontrar motivos para orar. Motivo a gente tem para orar. Aí é chegar diante de Deus e levar a própria palavra dele para ele, né? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Um minutinho só. Então, aqui é um motivo de oração. A gente aprende e ensina para os filhos, ou para quem esteja, que há um só Deus, um só Senhor. E nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Deus vivo que se fez homem. Vamos continuar. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Meu tio só que veio na minha mente agora. A gente crê que Jesus Cristo era homem, filho do homem. Ele tinha a mesma carne que nós temos. Amém. Mas por que Jesus Cristo entendeu, aceitou e cumpriu aquilo que Deus preparou para ele? Eu creio que foi através da mãe dele. Ele deve ter se esforçado muito para ensinar, para mostrar para ele. Por exemplo, a gente vê alguns filmes, né? Jesus, mais ou menos um mês atrás, eu assisti Jesus até os 12 anos, junto com a Mariana lá. E tem algumas perguntas que eles fazem, né? Então, o próprio Jesus, quando ele era criança, ele fazia questionamento para a mãe dele. Né? Antes da concepção, antes de ter ali, a mãe dele, a gente chama de Maria, né? Mas o nome certo pela Bíblia é Miriam. Miriam. Ali a mãe dele passou tudo aquilo que foi revelado para ela antes, ela passou para ele aceitou. Ele aceitou que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e cumpriu. Aleluia. Amém. Vamos lá nos... E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eu não creio que Jesus Cristo ele já existisse antes de vir aqui, mas ele estava declarando ali, que ele tinha uma glória, que ele tinha, antes de vir para esse mundo, ele já existia. Muitas vezes, para nós é difícil. A gente declara assim, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. A gente declara, mas muitas vezes é difícil a gente entender isso. Mas Deus, ele está aqui comigo hoje, ele estará comigo amanhã e esteve comigo ontem. Então, para Deus, eu entendo assim. Deus, a gente fala atemporal. Deus é fora do tempo. Amém. Deus, ele pode estar aqui da maneira que ele quiser. Quando eu escuto os testemunhos, né, que eu creio que é realmente Deus ali na vida da pessoa. E tem uns testemunhos que é difícil também. A gente escuta de tudo hoje em dia. Deus operando. Vamos lá. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, era o Deus, tu
os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado proveito em ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Amém, Senhor. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um momentozinho só aí, então eu até tinha falado um pouquinho, no meio de oração. É isso que Deus, Ele ora, pede, para que nós sejamos um, através do Espírito Santo de Deus, no próprio Jesus, no próprio Deus, sendo canais, instrumentos. A gente sabe que não é fácil, né? A gente ser um, a palavra de Deus diz que deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá a sua mulher e serão um. Isso é um grande mistério. Só que muitas vezes eu tenho por mim uma revelação que assim, Deus ele quer que a gente se torne um com a esposa, né, com a mulher que a gente decide uma vez só. Então Deus ele quer que a gente se torne uma vez só, né? E aqueles que vierem também se tornem um. É bem complicado explicar isso, mas a palavra de Deus é através da oração. Se a gente quer receber a revelação de Deus, Ele nos mostra realmente. Assim até aí, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, tá bom. Glória a Deus. Então, aqui encontramos os propósitos de oração por nós mesmos, né, através dessa oração que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por cada um de nós, primeiramente por Ele. Nós encontramos na Bíblia motivo de oração para os nossos pais, cônjuges, noras, netos, familiares, conhecidos, necessitados, e também Mateus 5,44, motivo de oração. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Muitas vezes dentro da nossa casa. E aí? É fácil? A palavra de Deus, ela diz
diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. No tempo de Jesus, o homem, ele é que regia a casa. A gente está vendo aqui uma coisa semelhante aqui na igreja. Por exemplo, o homem sai, a mulher sai. É difícil a mulher, por exemplo, sair e o homem ficar, ou se não, vice-versa. O homem sai, a mulher, ela sai também da igreja. Então, é complicadíssimo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você imagina você estar orando por alguma pessoa que você acha que é teu inimigo, que te persegue, que faz mal a você. Né? Que veio à minha mente agora, quando eu vim no ano de 2000 de Diadema para Itaquá, por causa da empresa, a empresa mudou, eu vim para cá. E, graças a Deus, eu fazia jejum da sexta-feira até o domingo, todo final de semana. O jejum era só água. E nessa igreja eu encontrei uma pessoa que não gostava de crente. E ele era tipo líder, se não meu encarregado, né, para vocês entenderem. E no final de semana ele não teve o que fazer, comprou uma marmita para todo mundo e deu uma marmita para mim. Falou, hoje você vai comer. Falei, você sabe que eu não como, estou de jejum. Em vez de ele pegar a marmita e dar para outra pessoa, levar para a casa dele, jogou a marmita fora. Então, isso aí é revoltante. Eu não tenho ele também já se aposentou, já saiu da empresa lá também. Eu não tenho ele como inimigo, mas como um oponente ali que queria me afastar de Deus. Então, são essas circunstâncias que a gente encontra, muitas vezes, né? Meu filho está ali, o Caleb, ele pode encontrar um coleguinha dele, que hoje em dia, cigarrete lá, cigarro eletrônico, está na moda. Pode querer influenciar ele. Então, mas aí ele já está conhecedor. Então, ele sabe que o mundo é um campo minado. Então, ele tem que saber sair. Né? A mesma coisa, se o dia tiver jejuando, muitas vezes, em casa mesmo. Hoje em dia eu não jejuo que nem antes, né? Mas eu não jejuo ainda. Um pouquinho, tá? Não é fácil, não. Mas, de vez em quando você está jejuando, você esquece, a esposa esquece, aí oferece qualquer coisa para você. Aí de vez em quando você lembra uma hora. Teve um dia que nem bala eu estava chupando. A Carol ofereceu uma bala para mim. Quando eu coloquei na boca, eu ia reclamar com a Carol. Não, senhor. E vamos continuar, né? Vamos lá. Então, a gente motivo de oração pelos nossos inimigos, que eu acho que é uma coisa difícil a gente chegar para Deus e orar pelos nossos inimigos, mas a gente tem que fazer isso. Como aqui, um sacerdote Eli, 1 Samuel 1:9. 1 Samuel 1:9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Vamos lá, 1 Samuel 4:18. Propósito de oração para orarmos. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos.
o que eu quero que o Espírito Santo de Deus traga para nós. Que esse sacerdote, né, Eli julgou, foi juiz em Israel 40 anos. Qual foi o legado que ele deixou Eli para nós? Na própria palavra. Então, só trazendo para nós, irmãos, 1 Samuel 2:17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Também em 1 Samuel 3:13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. O sacerdote, ele, muitas vezes a palavra de Deus, ela traz situações para a gente refletir, e a gente fala conosco, mas um sacerdote que era juiz e não conseguiu, tipo ali, repreender, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele repreende ao filho a quem ele ama, a quem ele quer bem. E a gente vê que um sacerdote chegou num dia, Deus já tinha avisado o que ia acontecer, mas mesmo assim ele não conseguiu mudar, né, o curso dos filhos dele. Vamos lá aqui. A palavra acreditar. Acreditar no que? Na oração. Acreditar naquilo que você vai pedir para Deus. Aleluia. A palavra acreditar significa dar crédito a crer em alguma coisa. Mateus 21, versículo 25. De onde era o batismo? De João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Tem mais um antes do pequeno comentário. Mateus 21, 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. Então, aqui o motivo de oração, muitas vezes, Jesus foi questionado ali, e Jesus, através de uma questão, lhe trouxe uma outra pergunta. João Batista pregando o arrependimento, e infelizmente isso acontece hoje em dia também. A gente acha que a gente não comete pecado, né, contra Deus. Então, no caso aqui, o motivo de oração é pedir para Deus realmente para que a gente venha a estar orando, intercedendo, primeiramente por nós, que a gente é falho, e depois por todos aqueles que estão ao nosso redor, ao redor. A palavra confiar, porque se a gente faz uma oração, você tem que acreditar na oração. Que nem, tipo assim, um exemplo prático de acreditar, que nem eu coloco combustível no meu carro e saio de casa e creio que ele vai chegar aqui. Mas isso acontece no problema. Então, a palavra acreditar e confiar, você confia, mas pode acontecer. Acontecer alguma coisa é diferente, né? Então a palavra confiança significa ter confiança, ter a fé. Que a palavra de Deus diz:
A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente confia, a gente espera que vai acontecer. Principalmente hoje em dia, né? Doenças. A gente crê, né? Falar em doença, assim que eu me converti, infelizmente a minha mãe está com 87 anos e ela ainda não, verdadeiramente não aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não confessa ainda. Mas eu, quando eu me converti, eu cheguei para minha mãe, eu tinha uma mancha aqui na coxa, uma mancha, e essa mancha ela estava indo de um lado para o outro. E através da palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus, eu não falei nada para ninguém. Eu fui orando. Só que um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, ó, estou com a mancha aqui. Cuidado, meu filho, isso aí é. Ela não falou lepra, falou um outro lá. Não é cobreiro também, foi um outro nome lá. Ó, você tem que ir passar remédio. Eu não passei nada. Só crendo Jesus Cristo, a gente, graças a Deus, é novo, a gente faz, confia, crê. Aleluia. E sumiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Sumiu. Glória a Deus. Entendeu? E se hoje em dia acontece. Cheguei para minha irmã essa semana, não, para o meu cunhado, né? Para ver minha mãe lá. Cheguei e falei, ó, eu só trabalho, ele perguntou até que hora que eu trabalho. Eu falei, eu só trabalho no máximo até às 8, porque começa a escurecer. Se um vagalume aparecer na minha frente, ele me atrapalha. É verdade. De dia eu enxergo praticamente bem, mas a minha esposa vê na luz, eu reclamo, né? Eu não vejo a roubada. Aí o que acontece? De noite, se está muita luz, estraga. Se está pouca luz, piorou. Então eu falei para ele, né, para o meu cunhado, não, eu só trabalho no máximo até às 8, quando eu pego, né, quando eu vou meio longe, né, pegar uma coisa meio, eu venho, mas com todo cuidado. Ó, cuidado, você tem que ir, isso aí é catarata. Aí eu dei de mim para repreender, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Entendeu? Então a gente tem motivos para orar e muitas vezes você escuta certas coisas, né? Uma coisa que eu até falei para a Vera, que às vezes quando eu escuto coisa na televisão, aí no YouTube, o demônio se manifestando, né? A pessoa, hoje em dia. Eu vivi com isso, mas graças a Deus eu nunca vi e nem quero ver. Amém. Eu sei que existe, tem, não, tipo assim, a gente fica receoso, muitas vezes você está sozinho, né, receoso, mas isso é hora, Deus não te deu o espírito de medo, mas em nome do nosso Senhor e Salvador, nós oramos, repreendemos, e tem muita gente que não sabe. Eu ouvi uma vez uma pequena exortação, uma pessoa falando que o medo é alimento para os demônios. Eu uma vez assisti um filme, o Batman, e eles queriam jogar uma pessoa do prédio, e vinha subir umas sombras, assim, ó. Certo detalhe, a gente não vê no filme. Eu falo para ela, tem muitas coisas no filme que a gente acha que é só ficção, né? Só obra da mente. Mas tem coisas que é verdade que a gente não vê espiritualmente. Assim, ó, a pessoa ia jogar a outra e viu uma sombra subindo pelo prédio. O que ela era? Demônio, né? Demônio de morte, é pegar a pessoa. Então, são esses os motivos de oração que a gente tem que ter em nossos corações. Aleluia. Vamos lá aqui. Amém. Êxodo, vamos voltar um pouquinho. Êxodo 14, 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Tem mais um aqui para encerrar. Mateus 27, 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato
e quer bem, porque diz, sou filho de Deus. Esse versículo aqui, muitas vezes até me entristece, porque as pessoas criam em Deus, mas Jesus Cristo estava sendo lá crucificado e eles escarnecendo, pedindo para Deus, se ele era o Filho de Deus, descesse dali. Tudo tem um propósito. Então, muitas vezes, a gente pede para Deus, ora para Deus, apresenta a própria palavra dele para ele, e a gente não vê o resultado que a gente quer, né? A gente quer o resultado instantâneo. Então, por que Jesus Cristo não desceu da cruz, né? Podia, né? Ele falou que ele podia orar e Deus mandaria 12 legiões. Nós precisamos nem de 12, né? Nós precisamos nem de 12, mas Graças a Deus ele permaneceu lá. Permaneceu lá firme e forte. Glória a Deus. Não deixou o propósito e não nos abandonou. Pai nosso, mais uma vez eu te louvo, eu te agradeço por mais esta oportunidade de estar aqui, de estar trazendo a tua palavra, que o Espírito Santo traga revelação, entendimento, conhecimento para todos que ouviram, que nós sejamos, Senhor, aquilo que nós precisamos ser. Um em teu Espírito, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus é um em teu Espírito e no Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estudamos sobre o terceiro dia da criação do mundo. Gênesis 1:11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem-se sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Sobre a terra, e assim se fez. Glória a Deus. Está lá, como ele disse. Se quiser levar, pode ir. A terra, pois, produziu relva, ervas que devam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Muito bem. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Terceiro dia. Já tem mais coisa para ver. Certo? Amém, E hoje eles estavam é isso bem aí. agitados, a gente não teve muito tempo. Louvado seja o Senhor, né? De fé em fé, de glória em glória, de porção em O porção. pastor Brian, ele vai fazer uma viagem, né, Brian? A gente vai orar por ele como igreja, né? Porque ele sabe que Deus ouve aquele que escuta a palavra do Senhor, que segue a palavra do Senhor, né? E Deus O que você vai fazer, Brian? Vai ter pessoas lá que vão estar olhando você jogarem bola? E poderá repercutir no futuro de vocês. É isso aí, né? Amém. Eu vou orar por vocês. Vou orar por você, né? Que vai estar fazendo essa viagem. Quebra todo jugo no nome de Jesus. Falei que eu quero orar por você agora, né? Pai amado. Senhor Deus, o Brian, Senhor Deus, ele tem esse desejo. O Senhor é quem dá talento ao homem, Senhor, e nesse momento, Pai amado, Senhor Deus, que pessoas estão olhando o que ele está fazendo, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar o futuro dele. Senhor Deus, muitas são as pessoas que têm, Senhor Deus, se envolvido com o futebol e têm se dado bem, Senhor Deus, tem sido o seu trabalho. E no futuro, Senhor, se tiver, Senhor Deus, isso como bênção na vida do Pai,
Nós queremos, como igreja, Senhor Deus, abençoar. Amém. Com toda a sorte de bênção. Seja próspero, tenha um futuro maravilhoso. Estudar e depois jogar bola. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Poderá acontecer uma coisa e a gente pode olhar isso, né? Olhe isso com os olhos para o futuro. Hoje nós estamos orando pelo Braille, a respeito desse momento. E Deus está vendo tudo isso, Deus é o Deus que abençoa. E daqui mais uns anos, de repente nós estamos aqui agradecidos a Deus. Pela maneira como Deus agiu na vida dele. Né? Então, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E é isso que nós profetizamos sobre a vida do Pai. Amém? Querido, obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós te louvamos, nós adoramos o Senhor através de lábios que confessam o teu nome. Senhor Deus, no começo ficou meio esquisito, porque eu sei, Senhor, há muitos impedimentos. Mas o Senhor é aquele que tira todo impedimento. Você acredita nisso? Então não importa o que você vai fazer amanhã, nos seus projetos, nos seus sonhos aí, Deus é com você em tudo. No nome de Jesus eu digo isso, né? Então você vai ter uma semana maravilhosa, porque o Senhor é com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados em cada coração aqui esta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre os irmãos e irmãs da live. Seja com tua igreja, Seara do Senhor, com tua igreja brasileira, Pai, com tua igreja que está dispersa no mundo todo, Pai amado. No nome de Jesus, amém. Dê a paz do Senhor, seu irmão, sua irmã. Deus abençoe.